Meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, mais uma vez nós estamos aqui para trazer para todos os irmãos uma palavra da parte de Deus. Amém? Deus abençoa a vida de todos vocês, graça e paz. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, Livro histórico de Lucas, capítulo 22, verso de número 14. Hoje nós estaremos tirando algumas dúvidas de algumas pessoas, que não conhecem. Então Deus ele vai iluminar a sua mente através da palavra de Deus. Capítulo 22, livro histórico de Lucas, versículo 14, que diz assim: Quando chegou a hora, Jesus se inclinou à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Ele disse: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais, olha bem, comereis, até que se cumpra no reino de Deus. Tomando um cálice, deu graça e disse: Tomai e reparti entre vós. Pois vos digo que desde agora em diante não mais bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, deu graça, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice da nova aliança em meu sangue, derramado por vós. Amém? Deus abençoa os irmãos por acompanharem a leitura. Mas vamos fazer aqui um pequeno comentário. Nós observamos aqui Jesus, em uma quinta-feira, ele chega aos seus discípulos e manda os seus discípulos prepararem os preparativos para a Páscoa. E vocês observam que era Páscoa, não era Santa Ceia, porque está escrito. Tá? Vocês observam. Muito bem. Então Jesus mandou eles ir preparar a Páscoa. E aí Jesus até contou para eles que eles iam encontrar uma pessoa, que ia estar um homem que está carregando água em um cântaro, que era trabalho de mulheres lá em Israel, na Judéia. E eles encontraram esse homem. E Jesus falou: acompanha ele, e na casa que ele chegar, pergunta ao dono da casa, ao anfitrião, onde está o aposento que o mestre vai comer a Páscoa com os seus discípulos. Então, quando eu digo aos irmãos que era necessário preparar a Páscoa, vamos no versículo 7 agora. Você que está com a sua Bíblia aberta, diz assim: no dia da festa dos pães ázimos, chegou quando se devia sacrificar, olha aqui, o cordeiro pascual. Era Páscoa ou não era Páscoa?
Alguém disse que era ceia, né? Mas aqui é Páscoa. Só tiraram o cordeiro, né? O cordeiro que era sacrificado em toda a Páscoa, tiraram e deixaram só o pão e o vinho. O cordeiro representava o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem. O pão simbolizava também, símbolo, sombra, né? O corpo dele que ia ser partido na cruz do Calvário. Então ele disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Estava referindo que logo na sexta-feira, eu falei que era na quinta, na sexta-feira, Jesus estaria, aleluia, sendo crucificado. Louvado seja Deus. Então, muito bem, esse texto foi bem claro, né? Nós lemos. Quando chegou a hora, Jesus se inclinou à mesa com seus discípulos e disse-lhe: tenho desejado ansiosamente em comer esta Páscoa antes que eu padeça, ou antes do meu sofrimento. Olha aí, Jesus, ele sabia qual era a tarefa, ele sabia qual era a obra que ele ia ter que fazer. Agora ele ia ser sacrificado, ser crucificado. E quando ele disse na sua palavra que quando ele fosse levantado, ele atrairia a ele todo o povo. Amém? Muito bem. Então era desejo dele comer essa Páscoa antes do seu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comereis. Não era para comer mais. Aquela ali foi o basta, foi a última Páscoa. Por isso que é chamada de última Páscoa. Ele mesmo disse, não... Versículo 16, pois vos digo que nunca mais a comereis, até que se cumpra no reino de Deus. Quando foi que esse sacrifício de Jesus na cruz, no Calvário, quando foi que esse sacrifício se cumpriu no reino de Deus? Após Jesus estar na cruz do Calvário, quando ele diz aquela palavra maravilhosa, Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. Naquele momento, aleluia, ele expirou. A Bíblia diz que houve treva da meio-dia até as 3 horas da tarde, da 6ª até a 9ª, houve treva. O sol não quis dar o seu clarão, o seu brilho. Por quê? Porque o sol pôde contemplar o seu Criador na cruz do Calvário e o sol emudeceu. Não deu o seu clarão. O véu lá no templo em Jerusalém, esse templo não tem mais, viu? Saiba disso. O templo não existe mais. Foi destruído no ano 70, viu? Pelo general Tito, louvado seja Deus, pelos os romanos, tudo para se cumprir as escrituras. Agora se cumpriu o quê? Glória a Deus. Jesus proibindo aqui, pois vos digo que nunca mais comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, deu graça, dizendo, tomai e reparti entre vós, pois vos digo que desde agora em diante não
mais bebereis do fruto da vide. Primeiro ele proíbe não comer mais. Agora ele proíbe não tomar o suco da vide. Vide quer dizer aquela planta que ela vai crescendo, aquele pé de uva, né, que você anda por baixo assim, cheio de caixinho de uva aqui, é chamado de videira, né? Até que vem o reino de Deus, né? Quando foi que o reino de Deus veio? Quando começou o novo e vivo caminho? Aleluia! Depois da cruz, irmão. Depois da cruz, o que aconteceu? Os judeus continuaram no rudimento da lei, mas não era para continuar mais. Foi por isso que eles pereceram. Eles continuaram fazendo sacrifício no templo de Jerusalém. Jesus já tinha feito, Jesus, nosso Cordeiro Pascual, já tinha morrido. O sacrifício no templo era para cessar. E não cessou, continuou. Eles continuaram fazendo. Aí a Bíblia diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que são enviados. Todos em Jerusalém, que começavam a pregar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho verdadeiro, era perseguido pelos escribas, os fariseus e os doutores da lei. Você viu o que aconteceu com Estevão, primeiro mártir. Você viu como Saulo, antes de se converter, perseguia a igreja, chamava o grupo dos cristãos de seitas do Nazareno. Vocês lembram? Muito bem. Que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor. E aí a Bíblia diz, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Que maravilha! Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero mostrar aqui para vocês um outro texto. 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23. Para quem que Jesus estava falando isso? Para os 12. E Paulo pega aquele texto lá e traz aqui para Coríntios, capítulo 11, verso 23. Então era uma mensagem para os 12 e não para o povo de Coríntios. Jesus falou com os 12 apóstolos. Naquela reunião dos apóstolos, dos judeus, você jamais, hoje, irmão, jamais você participaria daquela reunião. Você nem lá entrava, porque lá era só os judeus. Amém? Então vamos lá. Diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite que o Senhor foi traído, está vendo que ele está contando a história de lá. Na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça a partir disso, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Memoriar. O que ia memoriar? O Cordeiro Pascual, aquele que morreu no meu lugar, o meu substituto. Vou fazer memória dele. Muito bem. Glória a Deus. Que maravilha. E tendo dado graça a partir disso, tomai e comei esse meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, depois de ter comido, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Jesus já veio, ou ele vai vir? Se você tem certeza que ele vai vir, você está comendo, anunciando a morte dele até que ele venha. Mas ele já veio, já ressuscitou,
já subiu ao céu. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Então eu quero te dizer, esse texto aqui, Paulo veio relembrar os irmãos de Coríntios que estavam fazendo a ceia indignamente. Era uma festa chamada festa ágape, festa do amor, mas estava havendo dissensão nessa reunião, e ele dizia: eu não vos louvo. Amém? Que Deus continua te abençoando. Fique na paz.